E a nossa conversa de hoje aqui no estúdio do MPE na TV é com o Procurador de Justiça, Dr. Mauri Valentim Ricciotti. Nós estamos falando sobre saúde pública. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre aí as respectivas responsabilidades, né, doutor, até chegar ao Ministério Público. E nós tivemos esse ano aí alguns trabalhos bem efetivos dentro da Santa Casa através do Ministério Público. Isso quer dizer, se já chegou no Ministério Público é porque a Santa Casa já se tornou um caos? Olha, hoje a situação ela está de certo ponto controlada. Mas chegou. Mas chegou. Mas quando nós enfrentamos a situação de maior crise, foi em final de 2004, começo de 2005, quando o pronto-socorro da Santa Casa fechou, que aí justificou a intervenção primeira administrativa por encaminhamento do Ministério Público. Nós sugerimos ao Poder Público, e aí União, Estado e Município fizeram a intervenção administrativa. E depois, no finalzinho de 2007, nós entramos com uma ação civil pública para intervenção judicial. Doutor, quando se fecha um pronto-socorro de uma Santa Casa, que é uma referência, né? É porque a situação está muito caótica, não é? Sim, nós encontramos na Santa Casa, naquele período, como eu já disse, né, a questão da gestão. E o mínimo que a gente pode dizer daquele período era uma gestão bastante amadora, que precisaria ter um choque para tentar resolver aquela crise imediata. Arrumar a casa, como se diz. A intervenção, ela fez esse papel, pelo menos fez a Santa Casa voltar a funcionar. E quando nós ingressamos com a ação civil pública e nós sugerimos ao Poder Judiciário, e foi concedido na chamada tutela antecipada, obrigando tanto o Poder Público como a administração ali da Santa Casa a enfrentar alguns pontos que nós consideramos fundamentais para resolver a crise, nós verificamos que a gente tinha que acompanhar esse processo. E nós estamos fazendo esse papel de acompanhamento quase que semanal do próprio processo de intervenção, né? E acompanhando as dificuldades dos interventores e também a dificuldade de compreender a necessidade de resolver aqueles problemas num tempo mais curto, não é? E não foi fácil e nós conseguimos, acho que, avançar em muita coisa. Nós que eu digo são os interventores. Claro. Porque o Ministério Público ficou simplesmente como acompanhante, nós não podíamos fazer outro papel, não é? Para verificar se aquilo que nós preconizamos na ação civil pública estava sendo cumprido, não é? E na medida do possível, muita coisa foi cumprida, não no tempo que desejávamos, mas está sendo cumprida, não é? Tem muita coisa a se resolver ainda falta uma gestão mais eficiente. Quando você fala de gestão, o Ministério Público, ele acredita que essa gestão deva ser pelos médicos, que é uma briga grande, né? Pelos médicos ou por administradores, doutor? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Precisa ser pelos dois. Que não adianta alguém querer administrar se ele não entender também da parte médica, ele tem que entender. E quanto mais profissionais qualificados em gestão hospitalar nós tivermos lá dentro, por certo nós teremos mais êxito. Alguém que não entende nada de hospital e for administrar, ele vai ter dificuldades, mesmo com assessoramento de médicos. Porque uma coisa é você ter o assessor, outra coisa é você ter que decidir sem ter o conhecimento. Então, eu acho que tem que conciliar essas duas situações. Ele precisa conhecer especificamente da área médica e da área de gestão. Ele tem que ter essa experiência, ele tem que ter tido esse estudo para poder gerenciar um hospital daquele tamanho. O Ministério Público continua hoje esse trabalho dentro da Santa Casa ou ele já se afastou? A ação civil pública continua, não é? Continua e está sob intervenção. Esse acompanhamento que fazíamos semanalmente, ele não está sendo daquela forma, toda semana acompanhando as reuniões, até porque não é esse o papel do Ministério Público. Nós, de certa forma, corremos algum risco de estar conectando algumas decisões que é a decisão de gestão e não é a decisão do MP.
Então, por essa razão, nós estamos mais hoje como espectadores, porque o nosso papel é ingressar com ação na justiça e o Poder Judiciário determinar e nós depois verificarmos se aquilo foi cumprido ou não, tá certo? Agora, esse acompanhamento diário de gestão é até porque é ineficaz, porque nós não temos essa experiência. Então, nós acompanhamos a gestão, se nós não entendemos de gestão, qual a finalidade disso? Então, hoje fica mais como então, um nós observador. Estamos cobrando os órgãos responsáveis por esse papel, por exemplo, o Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Nós queremos uma auditoria estadual mais estruturada, da mesma forma a municipal. Nós estamos estimulando o controle social, que é o Conselho Municipal de Saúde, para que faça esse papel, que cumpra esse papel que é fundamental e que é o papel deles, específico. E não do MP. O MP tem tantas outras tarefas para cumprir. Então é por essa razão que nós estrategicamente estamos cobrando do parlamento, que ele é o principal responsável para fiscalizar o Poder Executivo. Se nós tivermos um parlamento mais efetivo, que acompanhe para e passo o que acontece na saúde pública, por certo o usuário terá uma saúde muito melhor. Até porque essa é a obrigação do parlamento. É obrigação, né? São duas tarefas fundamentais do parlamento. Uma é fazer leis e outra é fiscalizar o Poder Executivo. E essa segunda tarefa, no Brasil como um todo, tem sido negligenciada pelos parlamentos. Nós assistimos mais os parlamentares fazendo um papel acompanhando o Poder Executivo, não é? Essa chamada base aliada muito ampla e tal, e a gente não vê ninguém fazendo críticas. E isso é fundamental na democracia. Claro. A democracia que não tem uma oposição efetiva, que vá trabalhar e fazer esse papel de fiscalizar o Poder Executivo, não só a oposição, mas a minha própria situação, fiscalizar o Poder Executivo, porque uma das suas grandes tarefas no regime democrático é essa. E uma lembrança é que um dos fiscalizadores desse poder é a população, é a comunidade, sem dúvida, é aquele que colocou então, o parlamentar lá, né? Então eu incito a sociedade como um todo, né, a população, que cobre de seus parlamentares uma saúde pública mais efetiva, que eles cumpram esse papel de fiscalizar o Poder Executivo. Eles não vão se indispor com o Poder Executivo. Eles têm que fazer o seu papel. E o seu papel é fiscalizar se está gastando o que está preconizado na Constituição e se esse dinheiro que está sendo remetido está sendo bem aplicado. Então esse é o papel. E o parlamento, quando cobra, tem uma resposta imediata. É diferente do Ministério Público. Se nós formos cobrar, nós temos que ingressar no Poder Judiciário. Porque nós fazemos o papel do chato, né? Exatamente. Nós somos o chato, aquele que vai ali colocar o dedo na ferida e falar que tem que resolver. Mas como o Ministério Público não é poder, nós temos que entrar no Poder Judiciário. E às vezes, e quase sempre, né, o Poder Judiciário tem um tempo diferente da resposta. Agora no Parlamento não. O Parlamento é a caixa de ressonância da sociedade. O que acontece ali, se o parlamentar cobrar o prefeito, a resposta é quase que imediata. Não tem essa burocracia que tem o MP ao atuar. A nossa estratégia é cobrar desses órgãos, então, uma atuação mais efetiva. Doutor, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí no Ministério Público. A gente fica muito contente de saber que, pelo menos, essa é a visão que o Ministério Público tem hoje, que é a de grande observador e de cobrança, né, doutor? Com certeza. Foi um prazer ter o senhor aqui no MPE TV. Volte sempre, vamos falar um pouco mais de saúde para ver se a nossa saúde fica cada dia melhor, né? Com certeza. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui e agradecemos a sua atenção aí. Uma boa saúde para você. A gente se vê na semana que vem. Tchau.